Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Claranet Brasil. Eu sou Anderson Santos, especialista da área de marketing, e hoje vamos falar muito sobre metodologias ágeis, né? A gestão de um projeto ou um produto não é uma tarefa fácil. Garantir uma boa visibilidade do que está acontecendo, priorizar as tarefas certas e transmitir mensagens claras para toda a equipe é sempre um grande desafio. Por esse motivo, cada vez mais, os métodos ágeis têm feito parte da nossa rotina. E para falar muito sobre esse assunto, convido aqui o nosso especialista Luiz Rezende para falar mais aí sobre metodologias ágeis e como nós aplicamos nos times de DevOps e SRE da Claranet Brasil. Durante a apresentação, você pode enviando as suas perguntas que ao final vamos respondê-las. Olá, Rezende. Olá, Anderson. Olá, pessoal. Bom, me apresentando, meu nome é Luiz Rezende. Trabalho há pouco mais de 14 anos na área de tecnologia, onde eu já fui analista de suporte, analista de sistemas, DBA Oracle e atuei em diversos projetos de implantação e integração de sistemas. Nos últimos anos, desde Rivendell, Mandic, Claranet, tenho atuado aí como System Engineer, DevOps, atuei como Scrum Master, Agile Coach, Agile Coordenador, e atualmente sou gerente da área de serviços em Public Cloud. Um pouco da agenda sobre hoje, vou trazer um pouco sobre a metodologia ágil, uma introdução para todos vocês aí, e depois o foco da nossa apresentação aqui, que é como montar, como formar times ágeis, onde eu vou falar um pouco sobre autonomia e responsabilidades dos profissionais, níveis de delegação, maturidade das equipes e, por fim, vou falar sobre a ferramenta Shuhari. Metodologia ágil. No universo da TI, alguns métodos e ferramentas surgiram como uma nova alternativa para atender demandas de clientes e desenvolver produtos de uma forma mais dinâmica, mais flexível, focando no aumento de produtividade e com uma abordagem de planejamento iterativo, ou seja, por ciclos de entrega. Esses métodos se tornaram muito populares nos anos 90, e o XP, o Extreme Programming, era um desses métodos conhecidos como métodos leves. Como surgiu, né, a metodologia ágil? Né? Quais são os fundamentos da metodologia ágil? Alguns desenvolvedores que atuavam com métodos leves, similares, se reuniram no encontro em 2001 da comunidade e resolveram criar um manifesto. Identificaram que tinham vários pontos semelhantes e resolveram registrar isso num papel. Foi aí que surgiu o Manifesto Ágil, onde temos 4 valores, que são os pilares da agilidade, da metodologia ágil, e desses valores temos 12 princípios. Uma curiosidade é que o Manifesto Ágil ele foi disponível em 68 idiomas. Sobre os valores do Manifesto Ágil, nós temos indivíduo e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Isso não quer dizer que a segunda parte da frase não é importante. Ela sim é importante, porém, o foco é sempre em indivíduos, interações, software funcionando, colaboração e responder a mudanças. Nos princípios, a gente identifica que temos satisfação do consumidor, né? A gente precisa fazer o nosso trabalho, mas focando e sim no resultado daquilo que a gente está entregando. Aceitar bem as mudanças, né? Então é normal que, principalmente dentro de uma área de tecnologia, as coisas evoluam e a gente precisa, ao longo de um projeto, fazer uma alteração. Entregas frequentes, com um modelo iterativo de entrega, né? Ou seja, por ciclos, a gente consegue estar o tempo todo gerando valor para o cliente. Trabalhar em conjunto, não só com o próprio time, com outras áreas, mas também com o cliente. Confiar e apoiar, né? Estando sempre próximo, sempre junto, sempre de uma forma colaborativa. Conversas face a face. O manifesto ele foi escrito em 2001, então era literalmente levantar e conversar ali com o colega ou ir até a empresa, falar com o cliente. Hoje nós temos algumas ferramentas que facilitam a comunicação e agilizam a resolução de diversas situações, diversos problemas, apenas em conversar, né? Sair um pouquinho ali da burocracia de um processo para poder falar e tirar uma dúvida com as pessoas. Softwares em funcionamento, desenvolvimento sustentável, atenção contínua, também são outros princípios que fazem parte do manifesto, assim como simplicidade, times auto-organizados, que eu vou explorar um pouco mais à frente,
e sempre refletir e ajustar, buscando a melhoria contínua. Uma comparação entre os modelos tradicional e o modelo ágil. No modelo tradicional, o modelo conhecido como cascata, a gente acaba tendo uma abordagem de planejamento mais preditivo, não tem tanto envolvimento com o cliente, existem algumas burocracias se você precisar fazer alguma alteração ao longo do projeto. Normalmente, a entrega do produto ou do projeto acaba sendo uma única entrega no final, apresentando algumas dificuldades por não ter subdivisões e também para ter muita dificuldade em fazer algumas adaptações. Já no modelo ágil, que é iterativo e incremental, quando a gente fala de planejamento, a gente consegue fazer um planejamento adaptativo, um planejamento por partes. A comunicação é constante com o cliente, pois cada vez que a gente entrega uma parte do projeto ou do produto, existe um feedback do cliente, existe uma apresentação, tem mais dinamismo, né, diferente da burocracia do modelo tradicional, e as entregas elas são feitas por etapas, permitindo que a gente teste mais o ambiente, focando ali em softwares em funcionamento, em entregas funcionais. Não quer dizer que um método, uma metodologia seja melhor que a outra, mas a diferença entre elas é que no modelo cascata, você planeja tudo de uma vez, depois você desenvolve e você entrega só no final, gerando valor. Quanto mais tempo você demora, maior é o risco. Já numa abordagem ágil, você faz um pequeno planejamento, desenvolve e faz uma pequena entrega já gerando valor para o cliente. E assim, você repete esse ciclo até entregar o produto até o final. Para você aplicar a metodologia, existem frameworks, métodos e algumas ferramentas, né? E eu trouxe duas que são das mais úteis aí, das mais utilizadas no mercado. O primeiro é o método Kanban, que tem como principal característica organização e controle de fluxo, agilidade no processo, transparência e visibilidade. E o outro é o framework Scrum, que tem como característica gestão dinâmica de projetos, trabalho forte em equipe, entregas por ciclo, conhecido como sprints, e visibilidade de riscos. No modelo Kanban, ele é muito visual. Então, só da gente olhar para essa tela, a gente já consegue identificar que 10% ali dessas atividades estão entregues, 40% estão na fase de desenvolvimento, enquanto 60% está na primeira etapa ali no to-do. O fluxo ele é da esquerda para a direita, com os itens priorizados acima, no topo. Nesse modelo um pouco mais elaborado, a gente consegue identificar maior controle de fluxo, identificando gargalo, é possível limitar as demandas, né, para que você não sobrecarregue ali cada fase desse processo, como, por exemplo, aqueles números que estão na caixa amarela. Né? Então, na faixa ali de desenvolvimento, na coluna de desenvolvimento, a gente limitou em até 3 atividades sendo executadas. No caso, ali tem apenas 2. Também tem uma margem ali para você identificar quais são as tarefas urgentes, as tarefas que precisam ser executadas primeiro. Né? Então, sempre respeitando o fluxo, os itens mais urgentes em cima e sempre carregando da esquerda para a direita. O modelo Kanban ele é tão simples de se aplicar que a minha irmã aplicou com a minha sobrinha de 5 anos, assim que eu ensinei para ela sobre Kanban. Então, nesse modelo, tem todas as atividades dela, onde do lado esquerdo estão as atividades que estão para fazer e do lado direito as atividades que ela já executou. Então, faltam ali um pouquinho menos da metade para ela cumprir todas as metas dela do dia. Já o Framework Scrum trata de um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. E o nome Scrum veio justamente dessa jogada do rugby, onde todos precisam se unir para poder atingir ali o seu objetivo, fazer o ponto. No Framework Scrum, existem os papéis ali dentro. Né? Os papéis são o Product Owner, a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master. O Product Owner é o PO, é o dono do produto. Seu papel é ser responsável pela visão de negócio e priorização do Product Backlog. A equipe de desenvolvimento são todos os membros da equipe que estimam e desenvolvem o produto, enquanto o Scrum Master é o líder servidor. Ele remove impedimentos e identifica formas de aumentar a produtividade da equipe. Dentro do Scrum, o Scrum Master junto do PO são responsáveis pela parte de planejamento, a interação do PO junto à equipe de desenvolvimento
é focado no esclarecimento das entregas, e a visão do Scrum Master junto à equipe de desenvolvimento é focado no progresso, no ritmo de desenvolvimento dessas demandas. Artefatos do Scrum. O primeiro artefato é o Product Backlog, que é uma pilha de itens que pertencem a um produto ou a um projeto. Os itens mais relevantes são priorizados e detalhados, em demandas que ficam no topo da pilha. Já os itens de relevância média ficam no meio da pilha e devem ser detalhados junto ao PO à medida em que se tornar mais relevante. Os itens de menor relevância costumam ser macros, pois ainda não foram detalhados e quebrados em pequenas partes pelo Product Owner. Já o Sprint Backlog é uma pilha de itens priorizado que pertence ao ciclo de entrega. Os itens priorizados são planejados e integrados a uma sprint, que é o ciclo dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado. Ao final de cada sprint, a gente tem um incremento do produto ou do projeto, assim entregando valor ao cliente. O Scrum também é muito famoso e muito conhecido pelos seus eventos. O primeiro evento do Scrum é a Sprint Planning, que é a reunião do Scrum onde acontece o planejamento de uma sprint. Nessa reunião participam todos, o PO, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Nessa reunião, o time discute, monta e estima o Sprint Backlog, no qual irão atuar durante a sprint. O segundo evento do Scrum é um evento diário, a Daily Meeting, que é uma reunião de alinhamento onde acontece a inspeção da sprint. Nessa reunião, estima-se um máximo de 15 minutos e a gente pede para ser feito em pé justamente para que ela seja objetiva. Nessa reunião, a gente identifica impedimentos que possam comprometer a entrega da sprint. E a gente pode fazer 3 perguntas. O que eu fiz ontem, o que estou fazendo agora e o que eu farei em seguida. O próximo evento Scrum é a Sprint Review. É a reunião onde acontece toda a revisão da sprint. Todos participam, discutem, revisam e inspecionam a sprint executada, identificando todos os pontos a serem melhorados. O quarto e último evento do Scrum é a Sprint Retrospective. É a reunião do Scrum para o time inspecionar a si próprio, criar um plano para melhorias e serem aplicadas na próxima sprint. Nessa reunião, a gente olha para sugestões de melhoria, discutimos pontos negativos e pontos a melhorar e sinalizamos pontos que devem ser mantidos também. De forma geral, o processo do Scrum tem essa figura, onde você tem o Product Backlog no início, uma parte do Product Backlog separado para ser desenvolvido na sprint, que chamamos de Sprint Backlog. Executamos a sprint, que pode ter de 2 a 4 semanas de duração, e no final entregamos um incremento, onde revisamos e fazemos uma retrospectiva. Além das ferramentas que eu acabei de citar para vocês, algo que é super importante dentro da agilidade é a gestão visual. Informações disponíveis e atualizadas através de um fluxo claro, onde podemos utilizar isso num board Kanban. Muita produtividade, maior produtividade e melhor qualidade devido à transparência, ou seja, todos os itens estão disponíveis num board, todas as pessoas, todos os membros do time estão acompanhando em que fase estão as atividades de um projeto. Ele estimula a responsabilidade e proatividade do time. Quando você sabe quais são as atividades que precisam ser executadas, que estão ali no backlog, o time pode simplesmente pegar aquela atividade para executar, sem esperar que ela seja demandada. Melhora a colaboração, o engajamento e a comunicação interna e com o cliente, e também é possível identificar a aplicação de melhoria contínua. Diante disso, como podemos melhorar como um time, seguindo os valores e os princípios da metodologia ágil? Bom, algumas das características comuns, porém péssimas, que estão presentes na maioria das equipes. Falta de comunicação. É muito comum que nas equipes exista falha ou falta de comunicação. Outras vezes até tem a comunicação, mas as informações elas são dispersas, porque estão faltando transparência, faltam detalhes. Outro ponto comum são problemas de relacionamento. E, além disso, concorrência interna no time. Muitas vezes, quando a gente chega numa empresa que temos uma equipe ou uma área com todas essas características, a gente acaba ficando sem saber o que fazer. E é nessa hora que a gente pode usar os princípios e os valores da metodologia ágil. Quando falamos de agilidade, falamos de entregas rápidas? Falamos de utilizar post-it? Não, não é isso. Muita gente confunde, achando que post-it e entregar rápido é agilidade. Mas, de forma resumida, agilidade é transparência, gestão visual, comunicação clara e ativa, equipes autossuficientes, autogerenciadas
e sempre buscando inspecionar e adaptar o nosso modelo, o nosso processo. Eu costumo separar um time ágil em 3 esferas. Na primeira esfera, trabalhar com equipes pequenas, aproximadamente de 5 a 7 pessoas, também conhecida como Two Pizzas Team. Dessa forma, a gente consegue deixar a comunicação muito clara. Nesse exemplo, uma equipe com 4 pessoas, a gente pode identificar 6 canais de comunicação. Quando eu aumento essa equipe para 6 pessoas, o canal de comunicação aumenta de 6 para 15, sendo muito mais difícil ter uma comunicação viável e clara, transparente para todos os membros da equipe. Imagina uma equipe com 20, com 25 profissionais. O canal de comunicação aumenta muito mais e é natural de ter mais ruído durante a comunicação de alguma informação ali, de projeto, de demanda. Outra característica é que no time tradicional, normalmente um líder de projeto ou um líder de equipe toma as decisões e depois repassa para o time. Já no time ágil, o time é auto-organizado, onde o facilitador, que serve como um líder, servidor, compartilha as atividades com o time que tomam decisões em conjunto. Isso numa planning, por exemplo, numa review, numa retrospectiva. Isso estimula muito a confiança mútua do time, uma vez que ele participa, uma vez que ele pode dar a opinião dele, a comunicação e a confiança aumentam, aumenta a solidariedade, a autonomia, o comprometimento, existe uma forte troca de experiência e de informações e um forte trabalho em equipe. O próximo item que eu trago como configuração de um time ágil são membros com autonomia, que são pessoas que decidem como fazer. Nesse exemplo, a gente tem aqui um nível baixo de alinhamento e um nível baixo de autonomia. E você entende que o time acaba sendo um time ineficiente, um time que não sabe para onde ir, e nem como ir, e nem para onde ir. Porém, se a gente tem apenas um nível de alinhamento forte, mas não tem autonomia, a gente cai num cenário de comando-controle, né, onde você é demandado para executar aquilo que foi lhe pedido. Por outro lado, se você só dá autonomia, mas não tem alinhamento, cada um segue um caminho, faz o que acha que tem que ser feito, sem alinhamento ninguém chega em nenhum lugar. Logo, um time ágil ele precisa estar com alinhamento e com autonomia bem definidas. Mas antes da gente dar autonomia, a gente precisa identificar alguns pontos. Qual é o nível de habilidade do time? E o nível de vontade desse time? Sem também esquecer da maturidade. Como podemos entender e ajustar esses pontos? É preciso equilibrar skill e will. Se o time tem muita habilidade, mas não tem vontade, é importante que a gente trabalhe a motivação desses profissionais. Por outro lado, se o time tem muita vontade, mas falta habilidade, a gente investe em treinamento. E quando esses 2 pontos estão equilibrados, a gente consegue empoderar o time, dar autonomia, delegar responsabilidades. Lembrando que delegar é diferente de delargar. Delargar seria distribuir atividades de forma aleatória, enquanto delegar, você seleciona a tarefa de forma adequada. Delargar seria informar ou reclamar sobre os fatos, enquanto delegar seria definir um responsável. Delargar, você esquece do assunto, acha que tem alguém fazendo, enquanto delegar, você tem lá um prazo estabelecido. Delargar, você confia que tem alguém fazendo, alguém executando aquela tarefa, enquanto delegar é acompanhar o andamento e apoiar se necessário. Uma boa forma da gente dar autonomia, delegar atividades, delegar responsabilidades, é utilizar a ferramenta Delegation Board. Esse modelo apresenta 7 níveis de delegação e foi baseado no Manager 3.0. O primeiro nível, o líder, ele manda, ele diz como fazer. Já no segundo nível, ele também toma a decisão, mas além dele indicar, ele avisa, ele vende a ideia, ele explica o porquê que tem que ser feito dessa forma. Já no nível 3, o líder, antes de tomar a decisão, ele se consulta junto ao time, e depois de se consultar, ele toma a decisão. O nível 4 é o nível em consenso, onde o líder e o time decidem juntos aquela atividade ou aquela informação. Já no nível 5, quem toma a decisão é o time, mas antes de tomar a decisão, ele se aconselha junto ao seu gestor, junto ao seu líder. No nível 6, o time toma a decisão e informa ao gestor. E já no nível 7, o time está totalmente autorizado, com autonomia para tomar qualquer tipo de decisão, sem precisar nem informar ao seu líder, ao seu gestor. Aqui no Delegation Board, temos alguns exemplos, como, por exemplo, férias. Férias, o time, as pessoas do time, os membros do time,
tomam a decisão, porém, eles precisam se aconselhar ao gestor antes de tomar a decisão. A definição de objetivos, a mesma coisa. Contratação, o time toma a decisão, mas antes ele pede ali algumas informações, ele alinha ali junto com o seu gestor. Divisão de bônus é algo que foi decidido e combinado em conjunto, de forma consensual. A mesma coisa, horário de trabalho, flexibilidade de trabalho, de horário, né? Tanto o gestor quanto o time tomam a decisão em conjunto. Já a definição de escopo, o gestor, o líder da área, foi quem tomou a decisão, mas ele explica o porquê que o escopo foi definido dessa forma. Determinar próximas ações, está totalmente delegado para o time, nível 7 de delegação. Aprovar despesas, o time aprova, mas antes ele pede ali a autorização do gestor. Avaliação de performance, o gestor toma a decisão, mas antes ele consulta o time para poder fazer aquela avaliação. A terceira e última esfera do time de agilidade são equipes multifuncionais, ou seja, equipes capazes de conduzir um projeto do início ao fim. Antes disso, preciso abrir um parênteses, né? A gente precisa falar sobre a cultura dos profissionais super-heróis. O profissional super-herói é aquele que costuma resolver tudo, é aquele que chama a responsabilidade, que dá um jeito de fazer acontecer, que costuma ser proativo, até aqui até parece um bom profissional. Por outro lado, pode ser que gere acomodação ou repulsa dos demais profissionais do time. E é provável que poucos se esforçarão, pois automaticamente vão empurrar a responsabilidade para esse super-herói, que pode estar até super sobrecarregado, mas mesmo assim vai fazer, pois estão contando com ele para isso. Portanto, o melhor caminho é tentarmos reduzir o número de super-heróis que costumam atuar sozinho para aumentarmos o número de squads multidisciplinares, onde juntos farão muito mais com menos sobrecarga, maior potencial e qualidade de entrega. Fechando parênteses. Em times multidisciplinar, é comum termos especialista generalista, que também é baseado no Management 3.0, onde o profissional tem uma especialidade, mas ele consegue atuar e apoiar em outras frentes. Esse perfil é conhecido como T-shaped. Nesse exemplo, temos um desenvolvedor, mas pela sua experiência ele consegue atuar como analista de qualidade também e também como líder técnico. Além do T-shaped, existem variações como P-shaped e Comb-shaped, tendo mais de uma especialização, sendo generalista nas demais. A matriz de competência, também extraída do Management 3.0, ajuda a mapear isso. Nesse exemplo, temos profissionais com competências de analista de qualidade, desenvolvimento, sysadmin, Scrum Master e Product Owner, e alguns profissionais que são especialistas ou capacitados ou também não capacitados para executar tais funções. Falando um pouco sobre maturidade de uma equipe. Existe um modelo desenvolvido por Bruce Tuckman que mostra desde o forming até o performance de uma equipe. A primeira fase do modelo de Bruce é o forming, a formação, onde nós temos um grupo de trabalho. Com o passar do tempo, a efetividade do time cai um pouco, porém, pessoas estão discutindo, onde temos um pseudo-time, a fase de storming. A partir do momento que temos essa evolução, o time vai para o estágio de norming, onde todos começam a entender e seguir para a mesma direção, subindo um pouco a efetividade do time, até chegar na fase de performer, a fase de alta performance do time, onde todos se identificam como um só, seguindo para a mesma direção. Um livro que eu gosto de trazer para falar um pouquinho sobre maturidade das equipes é o livro Os 5 Desafios das Equipes, de Patrick Lencioni, onde ele traz 5 disfunções que atrapalham a funcionalidade de uma equipe. A primeira disfunção da pirâmide de Tuckman é a falta de confiança. Quando os membros não confiam uns nos outros, existe uma invulnerabilidade dentro do time. O próximo estágio é o medo de conflito. As pessoas não confiam umas nas outras e evitam conflitar, evitam debater, expor as suas ideias. Isso gera uma harmonia artificial na equipe. Diante disso, a próxima disfunção é a falta de comprometimento. Quando as pessoas não se comprometem, existe muita ambiguidade, muitas incertezas. Cada um vai para um lado, cada um faz o que quer. O próximo estágio é evitar responsabilização, onde existem
padrões baixos dentro da equipe. As pessoas não cobram, não se comprometem e não cobram a evolução, as entregas dos outros membros da equipe. Até chegar na quinta disfunção, que é a falta de atenção aos resultados, onde a pessoa está muito mais preocupada com o status, com o ego, do que com o resultado do próprio time. Juntando o modelo de Tuchman com as informações de disfunções do livro de Lencioni, nós identificamos que, a partir do momento em que temos uma equipe e ela começa a aumentar o nível de confiança e apresentar conflitos saudáveis, nós temos ali a fase de formar, confrontar, até chegar em normatizar. A partir dali, o nível de comprometimento, de responsabilidade e de atenção aos resultados gera a normalização e o time de alta performance. Bom, depois de falarmos um pouco sobre metodologia e sobre a formação de equipes ágeis, eu trouxe uma ferramenta chamada Shuhari, que ajuda a identificar a evolução da agilidade dentro de uma organização. Shu significa siga a regra, e ela é aplicada na parte de ferramentas e de processos dentro da organização. Em reuniões, através de ferramentas e através de métricas, temos algo muito mais visível, porém ainda não é muito intrínseco, utilizando reuniões do Scrum, por exemplo, utilizando ferramentas como um Kanban Board, por exemplo, tendo métricas ali para medir a execução das atividades, o lead time das atividades, é o início ali da maturidade ágil dentro de uma organização. Já o RA significa que quebre a regra, onde você já entendeu os processos e as ferramentas e começa a focar mais nos princípios e nas práticas da agilidade. Nesse momento, o impacto é muito mais na estrutura da organização de uma equipe, na liderança, a forma de liderar e na versatilidade das equipes. Entendendo toda a parte de princípio e de práticas, vamos para a parte de valores e mindset, onde toda a organização já tem um modelo mental de cultura ágil, onde o URI significa seja a regra. Nesse momento, as coisas não precisam ser mais tão visíveis, porque ele é muito mais intrínseco, já faz parte do dia a dia de cada um. Para finalizar, deixo uma frase do Sensei Miyagi, do filme Karate Kid, que diz: primeiro aprender a ficar em pé, depois aprender a voar. Lei da natureza. Eu trago essa frase porque muitas pessoas acham que aplicar o ágil é você utilizar um Scrum, você utilizar um Kanban, e isso é só o começo. Né? Como vocês viram, é só fase de processo, é só fase de ferramenta, ainda não é o ágil propriamente dito. Né? A partir do momento que você entender o processo, a ferramenta, você vai avançar para a parte de práticas, de valores e de princípios, até chegar na mentalidade ali, no modelo mental de agilidade. Então, um passo de cada vez, um dia, devagarzinho, com todos praticando, entendendo os valores, a gente chega lá. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação e pela presença de vocês. Espero que o tema Formando Times Ágeis tenha agradado todos vocês. É uma formação que a gente utiliza aqui dentro de casa, nos nossos times de DevOps e de SRE. Sobre as perguntas, logo após o webinar, essas perguntas serão respondidas. E um abraço, vejo vocês no próximo webinar. Até mais.